Estamos assim, meio que na mão. Será que ele ainda vai fazer alguma coisa ou ele parou, desistiu? Qual pergunta tu farias? E para quem seria a pergunta? Artista ou político de Moçambique ou Angola, se tivesse uma chance? Eu acho que faria a pergunta. Um político seria Venâncio Mondlane. Ok. Sim, a pergunta seria o que aconteceu? Não, vamos Sim. cortar, Não, vamos parar. pode Vamos... continuar. É assim, tem que ser mesmo espontâneo. Ok, Sim. é que tens que me dar alguns Mas podes minutos para eu fazer- poder pensar. Sim, mas podes pensar dentro do vídeo, nem problema. Não tem Tem problema. todo tempo para esperar. Ok, seria para Venâncio Mondlane. Qual a pergunta seria? A pergunta seria o que ele gostaria de fazer para Moçambique, visto que ele tinha grandes planos, mas agora eu costumo ver que ele está parado. Então, a minha pergunta seria o que ele está a pensar em fazer para ajudar a Moçambique a crescer nesse caso? Ele está parado? O que deveria estar a fazer? O que ele deveria estar a fazer neste momento? Ok. Eu acho que ele poderia estar a fazer projetos e procurar ajuda com a população para saber o que a população precisa realmente para que ele possa desenvolver isso que a população pensa, né? Porque eu acredito que a solução do problema da população está com a população. Então ele poderia questionar a população, o que nós precisamos, o que nós queremos. Então a minha pergunta iria mesmo para ele. Qual é a pergunta para ser mais claro? A pergunta seria, o que ele está a fazer neste exato momento? Visto que ele havia manifestado interesse em ajudar a população, mas agora nós não conseguimos ver isso. Então, eu queria saber como é que vai ficar a situação entre o Venâncio, a política e tudo mais. Então, nós estamos assim, meio que na mão. Será que ele ainda vai fazer alguma coisa ou ele parou, desistiu? Essa é a minha pergunta. Por que decidiu optar em Venâncio Mondlane com várias opções que tinha de figuras públicas? Por que Venâncio Mondlane? O que lhe moveu? Venâncio Mondlane porque primeiramente ele se destacou muito durante as eleições e ele aparenta ser alguém que tem muito conhecimento, tanto da política como ele se coloca no lugar das outras pessoas, por isso que eu pensei exatamente nele. Alguma coisa que lhe marcou positivamente na carreira política de Venâncio Mondlane? Positivamente foi o fato dele, depois das manifestações, ele ter ido à casa de cada uma das pessoas que sofreram e ter apoiado essas mesmas pessoas, ter conversado com elas, foi o que mais me marcou. Alguma fofoca? Uma fofoca sobre Venâncio Mondlane que acreditas e outra que não acredita? Em primeiro lugar, não tenho nenhuma fofoca sobre ele, Uma porque eu não acredito. Que já ouvi falar por aí. Já ouvi falar que ele talvez tenha curandeiros ou algo do gênero, mas eu não acredito muito nisso, então eu acredito mesmo que ele seja um grande homem de Deus, então é mais ou menos isso. Então, outra fofoca que tu acreditas? Outra fofoca que eu acredito... Não tem nenhuma fofoca que eu acredito sobre ele, entanto. Outra coisa que eu não perguntei, que tem a ver com este assunto, ou um outro tema que tu queiras falar, ou alguma coisa que ficou no teu coração por muito tempo, e achas que essa é uma chance de tu poderes falar ou desabafar sobre alguma coisa? Que tem a ver com o nosso país. Com o país, consigo, com o mundo, qualquer coisa. Algo que me marcou, nesse caso. Alguma coisa que tu achas que podes acrescentar, falar sobre este tema de Venâncio Mondlane, sobre outro tema, sobre o país, sobre o mundo? Ok. Sobre... O que eu gostaria de falar, eu acho que seria para o presidente Chapo. Sim, visto que o presidente Chapo e a sua esposa Guetta, eu consigo ver que a Guetta Chapo está a se destacar porque ela consegue estar em vários lugares e ela faz boas coisas mesmo. Mas perante o presidente Chapo, eu gostaria de saber e deixar ficar para ele que ele pudesse ouvir mais os jovens, porque os jovens têm muitos conhecimentos e há jovens que têm projetos e soluções para os problemas que nós estamos a passar agora. E era mais ou menos isso. E ele não está a ouvir aos jovens? Não está a ouvir aos jovens? Eu não acredito muito que ele esteja a ouvir. Eu gostaria que ele criasse um dia para estar num parlamento de jovens, para ouvir o que os jovens têm a dizer sobre a situação de Moçambique, principalmente os jovens universitários. Eles têm muito conhecimento, mas não são explorados.